Olá, estamos de volta, hoje dentro do Instituto Península, e vamos continuar falando sobre Enneagrama. Você vai entender finalmente a complexidade dessa tipologia. Você vai perceber, não são só 9, são 27. Na verdade, 1944, mas você vai sentir hoje um pouquinho o cheirinho dos 27. Segue com a gente! Dentro dos estudos mais recentes da teoria do Enneagrama, se explora muito o princípio dos instintos. Quando se está falando da tipologia propriamente dita, se a gente for usar a neurologia, a gente está na região do neocórtex cerebral. Agora, quando a gente vai falar dos instintos, é uma dimensão do nosso comportamento que já compartilhamos com outros animais, com mamíferos e até mesmo aves mais avançadas. Seria o nosso sistema límbico, onde operam umas emoções, uma dimensão mais sensível, e até a região reptiliana, onde a raiva está ali mais intensa. Então, essa formação no dia de hoje eu poderia oferecer tanto para aves quanto para mamíferos, mas é para você, ser humano, que compartilha essa mesma condição, a condição da animalidade. Então vamos aos instintos. São 3 instintos: instinto de autopreservação, instinto sexual e instinto social. Todo mundo tem esses 3 instintos, e o meu desafio para você, professor, é tentar reconhecer qual desses instintos opera de forma dominante em você. Vamos lá? Instinto de autopreservação. O instinto de autopreservação a gente reconhece nas pessoas que estão mais focadas no meio e em si mesmas. Para elas, a condição da sobrevivência vem de forma premente. Em sala de aula, por exemplo, é o professor que chega e quer ver as carteiras alinhadas. Ele quer ter consciência se ele vai ter condição de dar aula, se o ambiente está acolhedor, se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, se tem lousa com giz, se não tem giz suficiente, se tem nas múltiplas cores que ele precisa. Você reconhece o indivíduo de instinto de autopreservação naquelas pessoas para quem a saúde é algo extremamente importante, o trabalho, a conta no banco, ficar no vermelho na conta do banco traz um profundo desespero. E a fome, então? Quando a fome bate, indivíduos de instinto de autopreservação descobrem verdadeiramente a sua animalidade, certo? Agora, só um exemplo para você captar um pouco melhor. Instinto de autopreservação no refeitório. Uma pessoa de instinto de autopreservação no refeitório imediatamente fica preocupada com aquilo que vai ter para comer. E se começa a faltar um bife, dá um desespero. Meu Deus do céu, vai acabar o bife, vai acabar o bife, vai acabar o bife. E de repente sobrou um bife, uma pecinha para mim. Bem, sobrou bife para mim. Que bom, que bom, que bom. Esse é o instinto de autopreservação dominante. Nenhum problema em você se preocupar com você. O problema está quando você se coloca em primeiro lugar, mas não só. Em primeiro lugar, com certeza é você mesmo. Mas quando você se coloca em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, acho que um pouquinho mais de mim também vai bem. E aí desponta a sombra da autopreservação, que é o egoísmo. Olhar para isso é muito importante, professor. Lembra, o Enneagrama nos ajuda a projetar luz na sombra. Agora vamos para o instinto social. Pessoas de instinto social dominante, elas têm um foco nas relações, né? É o professor que entra em sala de aula, diferente do autopreservação, não vai ver o espaço, vai sentir de imediato os grupos. Quem são as figuras de liderança? Quem que é aquele aluno que imprime maior identidade à turma? E é esse aluno imediatamente que o professor vai tentar ganhar. Se ele colocar esse cara no bolso, pronto, dominou a turma. E mesmo se ele entrar em enfrentamento com esse indivíduo que decidiu testar a sua força, e ele colocar aquele cara no chão, pronto, a turma toda está com ele. É esse movimento de disputa de liderança. São pessoas que são mais adaptáveis, têm um networking, são mais políticas, e tudo isso é muito legal, né? Agora, vou te convidar novamente a ir para onde? Para o refeitório. Vamos de volta para o refeitório. Pessoas de instinto social lá no refeitório. Como é que ela vai operar? Ela percebeu que está acabando o bife, mas não vai entrar em desespero. Ela tá ali batendo papo com todo mundo e tal, e de repente vai mandar: ô, Dona Maria, que é a cozinheira, tá acabando o bife, Dona Maria, manda bife pra nós. E a Dona Maria responde: Portinho, vou mandar bife só pra você. Ele olha pro lado aí, tá vendo, galera? Resolvi. Dona Maria, muito bom, puxa, que bife delícia, espetacular, espetacular. Isso tudo é muito legal, ele solucionou um problema, mas internamente ele está escondendo o quê? Qual é a sombra que opera em pessoas com instinto social dominante? É a sombra da vaidade.
eu sou importante, eu tenho relevância. A gente costuma brincar que pessoas desse tipo, pessoas que têm esse instinto, elas carregam quase que um complexo de Deus. Isso é extremamente delicado. A gente encontra vários indivíduos desse perfil dentro do universo da educação. É aquele acadêmico que se acha um... A gente já tratou disso aqui, né? Agora vamos lá. Pessoas de instinto sexual dominante. Pessoas de instinto sexual dominante, elas não têm um foco em si. Elas não têm um foco nas coisas e nem nos grupos. O foco dela, em geral, é no outro. Em sala de aula, não raro se expressa naquele professor que tem um aluno predileto. De repente, no meio da aula, ele se percebe dando aula para um, para outro. E se aquele aluno falta, é como se ninguém existisse na sala de aula, né? Esse é o instinto sexual. Ele aproxima as pessoas, ele cria intimidade. É a conexão do um a um. Não necessariamente ela tem um cunho de sexualidade, mas na formação de parcerias mais estreitas. Isso tudo é muito legal. Com certeza, um professor particular é absolutamente espetacular, né? Agora, só para a gente manter o nosso quadro, no refeitório, como seria esse professor no refeitório? Ele jamais almoçaria sozinho. Ele não está com medo de acabar, ele está com medo de comer só. Por isso ele forma parceria. Vamos almoçar comigo? E ele vai com a duplinha. De repente vai acabar o bife, mas tem um. Ele olha para o lado e diz, vou dividir só. E aí ele segue. Qual que é o ponto? Qual que é o problema? Qual é a sombra que opera nesse indivíduo de instinto sexual dominante? A sombra é a possessividade. Ele quer o outro para ele. Se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Eu quero ser o professor predileto daquele aluno em específico. Agora, para você entender como isso opera dentro do Eneagrama, tratamos aqui de 3 instintos. E esses 3 instintos, eles sobem na tipologia do Eneagrama. Resgatando, professor tipo 3, não era o professor vencedor? A gente tem 3 expressões do professor tipo 3. A gente pode ter um professor tipo 3 de instinto dominante social, de instinto dominante autopreservação e instinto dominante sexual. O professor tipo 3 de instinto social, como que a gente exemplificaria ele? Seria um cara tipo Silvio Santos. Ele é capaz de criar um personagem para ter grande aceitação perante o público. Um professor de instinto sexual. Acho que aqui você tomaria como referência Cristiano Ronaldo, aquele cara bonitão, que quando ele vai bater a falta, o que ele faz? Ajeita a manguinha, regula o calção, olha pro público, conserta o cabelo, tô gostoso, tô delícia, sou demais, bati o... Então, a questão da sexualidade para ele é algo premente. E, por fim, o instinto tipo 3, autopreservação. Que a gente vê no personagem de Lobo de Wall Street, um cara que queria ser o homem mais rico do mundo. Trabalhava pra caramba, e onde ele expressava a vaidade? Nas poses. São as sombras operando dentro da tipologia. Jogando luz sobre elas, a gente altera esse quadro. Esse sempre vai ser o nosso desafio. Mergulhe na sua própria verdade. Reconheça o seu tipo, se acolha e trabalhe em cima disso. Segue aqui com a gente.